Bem, gente, boa noite. Hoje vamos começar, outro estudo aqui, né? Dessa vez, vamos abordar o sumário, e o primeiro capítulo, né? De Bíblia e Psique do Edinger. Então, dando continuidade, né? Na semana passada, nós vimos a introdução, né? Agora vamos continuar. Então, esse prefácio, né? A, Então, o Edinger fala nesse prefácio da conexão entre o antigo e o moderno. O objetivo desta obra, né? Aqui eu não estou lendo o livro, tá, gente? Isso aqui como é que eu vou dizer? É extraído do livro, mas não é uma leitura do livro, tá joia? Então, eu peguei várias paráfrases, né, do livro, porque é proibido, né, devido às leis do copyright, a gente fazer a leitura do livro em si, né? Mas, no entanto, nada impede de eu colocar, né, com as minhas palavras, ou de colocar um resumo, né? Isso eu não estou ferindo as leis de direito autorais. Então, vamos continuar. O objetivo desta obra é criar uma ponte entre dois mundos de conhecimento. De um lado, temos o Antigo Testamento, um corpo de literatura reverenciado por mais de 2 milênios. Do outro lado, temos o conceito de individuação, um processo psicológico que só foi descoberto no século XX, através do trabalho pioneiro de Carl Gustav Jung. Então, assim, o Edinger, ele procura costurar, né, essas duas coisas, né, uma tradição do Antigo Testamento, que tem mais de 2 mil anos, e todo um arcabouço de estudos, né, psicológicos sobre o conceito de individuação. Então, ele vai procurar ilustrar a individuação, o processo de individuação no Antigo Testamento. Então, ele continua: a individuação pode ser compreendida em sua forma mais simples como o processo de se tornar um ser único, de realizar a nossa singularidade mais íntima e incomparável. É o caminho para nos tornarmos o nosso próprio si mesmo, um processo que Jung descreveu com termos como Verselbstang, né, que está em alemão, assim, não sei como é que se pronuncia, que quer dizer tornar-se si mesmo, né? E outro conceito aqui que está em alemão, que quer dizer a realização do si mesmo. Um é o tornar-se, o outro é a realização, né? Embora essa definição seja um ponto de partida, a complexidade total do processo é tão vasta que sua definição mais completa seria, na verdade, a leitura da obra final de Jung, que é Mysterium Coniunctionis. Essa obra aqui, gente, eu ainda tô para ler o segundo volume. Eu li o primeiro e eu fui obrigado, né, a fazer vários esquemas, porque é uma obra complicadíssima, é uma das mais complicadas do Jung, né? Então é uma obra muito difícil, né? Eu tive que fazer esquemas, mapas mentais, daqueles parágrafos mais difíceis, dos conceitos que ele fala, alquímicos, né? Porque essa obra aqui é um estudo de alquimia, né? Ele fala do mistério da união, da, da síntese, né? Da síntese da personalidade, né? Então, como ocorre essa união, essa síntese, né? Porque nós todos somos fragmentados, né? Nós somos cheios de complexos, né? Então, ele descreve, por meio da alquimia, como esses complexos se juntam, como si mesmo, né? Essa entidade psicológica, o centro da psique, ele junta todos esses complexos, né? No ego, né? E aí o ego se torna bem mais consciente, né? Então ele continua: de uma perspectiva mais funcional, a individuação é o processo do encontro e da progressiva relação que se desenvolve entre o ego, que é o centro da nossa consciência,
e o si mesmo, o centro ordenador de toda a psique. Então, é um encontro, né, desse centro ordenador da psique, que é inconsciente e parcialmente consciente, e o ego. Contudo, essas definições teóricas só adquirem verdadeiro significado quando uma pessoa passa pela experiência direta das realidades internas às quais elas se referem. Então, uma coisa, gente, né, é estudar a psicologia do Jung. Outra coisa é você tendo a experiência, você ir analisando seus sonhos, você fazer imaginação ativa, porque aí você vai perceber aquilo que está na teoria. Se a pessoa tentar entender a obra do Jung, sem fazer isso, sem uma análise de sonhos, sem imaginação ativa e outras práticas aí também, ela não consegue entender. Por quê? Porque aquilo a que o Jung está fazendo referência são nomes. Ele não fez uma teoria, ele fez um mapa da psique. Então, se você não olhar o mapa e não olhar o terreno da psique, que seria a sua própria psique, né? E você olha para a sua psique de que jeito? Por meio dos sonhos e da imaginação ativa, ou meditação e tudo mais. Se você não olhar o mapa, não olhar o terreno, que é a sua psique, como você vai entender o mapa? Né? Você vai ter uma ideia do mapa, mas uma ideia muito teórica. Né? O mapa não vai servir de nada. Né? Agora, se você possuir o mapa, se você estiver no terreno, você vai poder se orientar na psique, dentro da psique, por meio da psicologia do Jung. Né? Então, tem muita gente que, inclusive na faculdade, né, na minha faculdade, muita gente tentava, eu tentei estudar, mas eu não entendi nada. E não entende mesmo, se não passar pelo processo de análise de sonhos, imaginação ativa, não vai entender nada. Aí ele começa com o capítulo 1, a Bíblia como espelho da psique. A psicologia profunda inaugura uma nova cosmovisão ao tratar a psique como um fenômeno objetivo, que pode ser experienciado e estudado. Essa nova ciência, a psicologia profunda, reexamina dados antigos, como a mitologia, a religião e as escrituras sagradas, sob uma nova ótica. Em vez de serem vistos como verdades literais ou históricas, esses materiais são compreendidos psicologicamente, como a fenomenologia da psique objetiva. Aqui, o que é psique objetiva? Psique objetiva é o inconsciente coletivo. É um nome que o Jung deu, né, para o inconsciente coletivo tempos depois. Né? Inconsciente coletivo foi aquele nome inicial que ele deu. Né? Então, assim, por meio, né, da mitologia, da religião, das escrituras sagradas, nós vamos compreender e lidar com a fenomenologia da psique objetiva, do inconsciente coletivo. Né? Isso que a gente vai ver lá. Nesta abordagem, a Bíblia é considerada uma autorrevelação da própria psique, da psique coletiva. As afirmações bíblicas, segundo Jung, são manifestações da alma, que apontam para realidades que ultrapassam a consciência. Elas são expressões dos arquétipos do inconsciente coletivo. O que antes aparecia como conteúdo metafísico ou dogma religioso, agora pode ser entendido como projeções de conteúdos psíquicos que foram externalizados e personificados. Mas não é simples assim. Ele diz aqui de maneira geral, tá, gente? Nós vamos ver como é à medida que ele abordar certas histórias ali da Bíblia. Realizar a transição de uma visão de fé metafísica, né? Quer dizer, aquela fé religiosa, aquela crença religiosa. Ele está falando de fé metafísica aqui, mas eu não gosto de usar esse termo fé, porque a fé é a percepção espiritual, né? Então eu diria aqui, né, realizar a transição de uma visão de crença metafísica. Metafísica é o que é aquilo que
você supõe que seja, né, aquilo que a religião percebe, procura perceber ou imagina, né, algumas pessoas vão ter um contato, né, com aquilo. E aí já não é mais metafísica, é uma vivência, né, é diferente. Então, assim, realiza a transição de uma fé, de uma visão de uma fé metafísica para uma visão psicológica empírica, quer dizer, baseada na experiência. É um processo árduo. Então, fazer essa transição é árduo, é difícil. Por quê? Porque a gente tem muitas pessoas, né, já começaram com aquela religião, aquela tradição. Então, fazer essa transição é realmente difícil, né? A gente precisa ter coragem e precisa ser abnegado, né? Se desprender, tudo mais. Entre esses dois picos de compreensão, estende-se um vale escuro, o vale da fé perdida, um lugar de alienação, desespero e ausência de sentido, né? Então, olha só, quando você tenta fazer essa transição, né, da religião tradicional, do modo literal, uma leitura literal da Bíblia, para essa experiência, essa vivência, você acaba achando, né, que perdeu a fé. Poxa, então Deus não existe? E aí, como que é isso, né? Então, nada daquilo que eu pensava existe. Para quem ainda se encontra seguro no pico da fé, a abordagem psicológica pode ser um acréscimo interessante. Quer dizer, para aquelas pessoas que têm a vivência, né, daquilo que está na Bíblia, que se encontra, que ouve a voz de Deus e tudo mais, então essa abordagem psicológica é um acréscimo interessante. No entanto, para as inúmeras pessoas que já realizaram, já deslizaram para o vale escuro, para quem a luz se apagou e Deus morreu, a descoberta da perspectiva psicológica pode se tornar um verdadeiro salva-vidas. Né? Então, assim, para essas pessoas que perderam a fé, não acreditam mais em Deus, não vê sentido na vida, então essa perspectiva psicológica pode ser, né, muito vital para elas. Né? O Antigo Testamento, em particular, documenta um diálogo contínuo entre Deus e o homem, manifesto na história de Israel. Ele é um compêndio extraordinariamente rico de imagens arquetípicas que representam encontros com o luminoso, o poder divino, misterioso e avassalador. Psicologicamente, esses encontros são as representações mais claras do encontro entre o ego e o si mesmo, o aspecto mais crucial da individuação. Por isso, o Antigo Testamento é um imenso tesouro do simbolismo da individuação, quase como uma arca da aliança, onde residem o poder e a glória da psique transpessoal. Então ele relata mesmo, né, gente? A Bíblia, a gente fazendo essa leitura psicológica, a gente vai ver como o ego, como o nosso eu, né, o eu daquelas pessoas, né, encontrou o luminoso, encontrou o transcendente, né, o divino, em si mesmos, né, e materializados ali. A própria organização dos livros do Antigo Testamento cristão revela um processo de desenvolvimento psicológico. Aí vamos ver, isso aqui é interessante. Nos livros históricos, Yahvé trata com Israel como uma nação, um coletivo. As imagens da individuação são carregadas pelo povo escolhido como um todo, né? Então, nos livros históricos, que livros históricos são esses, né? É o Êxodo, o livro de Reis, as Crônicas, quer dizer, quase a totalidade da bagagem, né, da, do Antigo Testamento, né? Grande parte dele é histórico, né? Mas nós temos lá também os livros proféticos. Tem vários profetas, né?
E aí Ezequiel, Daniel, Jeremias, né, Zacarias, e aí vai. Nos livros proféticos, o foco muda para indivíduos específicos, cada um portador de um encontro pessoal com Yahvé, e destinado a ser um portador individual da consciência de Deus, né? No centro, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, tá? Acrescentar alguma coisa, tá? É livre. Isso aqui é uma conversa, um estudo, mas é uma conversa, um estudo de vocês também, tá? Então, no centro, como um pivô, estão os livros sapienciais, que têm a ver com a sabedoria, né? Encabeçados pelo livro de Jó. Jó marca a transição decisiva da psicologia coletiva para a individual, porque ali, pela primeira vez, a gente vai ver uma descrição minuciosa de como o homem encontra com o divino, né? Até no Gênesis, quando a gente vê a relação de Abraão com Deus, não é como essa experiência que Jó tem, né? Apesar que lá são vários encontros, né, que Abraão tem com Deus, né? Bem interessante também. Mas aqui ocorre um confronto individual, né? Pela primeira vez, um homem encontra Yahvé não como um membro de um grupo, mas como um ser humano singular, individual, forçando, segundo Jung, o próprio Yahvé a se tornar mais consciente e a se lembrar de sua contraparte feminina, a sabedoria, Sofia, né? Então aí ele vai apela para a sabedoria de Deus, né? Então são essas classificações, né? Os livros históricos, os proféticos e os sapienciais. É interessante, né, a gente pensar no livro de Jó como sapienciais, porque temos, por exemplo, os Salmos, o Eclesiastes, que são considerados livros sapienciais, mas ali a gente não percebe, né, algo como essa vivência de Jó, né? Os eventos bíblicos, portanto, são mais do que história, são imagens arquetípicas que irrompem na realidade e precisam de um ego consciente para serem assimiladas e vividas. A leitura desses relatos nos convida a fazer o que o filósofo Emerson sugeriu em relação à história: conectar essas imagens a alguma realidade em nossa experiência secreta. Ao vermos nossa própria natureza refletida nas paixões e conflitos de figuras bíblicas, podemos contemplar nossas próprias vidas com uma nova perspectiva. E é isso é interessante que em várias igrejas, né, ocorre isso, né, ali na ocasião da palavra, né, que vai ser lida, né, o pastor ou o ancião, ele vai fazer a conexão, né, entre a história da Bíblia e as nossas vidas. E muitas vezes até pode profetizar alguma coisa, né? E isso é interessante porque é uma maneira da gente vivenciar aquilo que está lá na Bíblia. Você torna a Bíblia, de certa forma, assim, uma coisa viva. Ela se torna viva, né, para nós. É como se a palavra, né? A palavra, na verdade, é morta, mas naquele momento ali que a gente conecta com a nossa vida, ela se torna realmente viva. Assim como Cristo reinterpretou o Antigo Testamento como uma pré-figuração de sua vinda, o indivíduo moderno, em sua jornada de individuação, pode reler essas escrituras para descobrir nelas o que a ele diz respeito. E é nisso que propomos nessa atividade que vamos fazer aqui. Mas antes disso, vamos passar aqui para alguns destaques que eu fiz, né, no próprio livro.
Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eh, eu vou passar esses destaques para depois, né, porque eu não posso mostrar o vídeo aqui o livro aqui no vídeo, tá. Vamos passar pra atividade, depois eu fecho isso aqui, a gente entra, né, nas citações ali, que são interessantes. Então vamos lá. Eu vou ler em voz alta aqui para vocês o seguinte, né: "Vocês são convidados a ler essas histórias não como eventos distantes, mas como sugeriu Emerson, conectando-as a alguma realidade em nossa experiência secreta. Assim como Cristo reinterpretou o Antigo Testamento como uma prefiguração de sua vinda, o indivíduo moderno, em sua jornada de individuação, pode reler estas escrituras para descobrir nelas o que a ele diz respeito." Então, vamos tentar fazer isso aqui agora, né? Então, temos aqui um período de reflexão, né? Pedir para cada participante em silêncio, deixe vir à mente um encontro específico do Antigo Testamento. Não precisa ser a história inteira, mas um momento de encontro que sempre lhe pareceu carregado de significado, mistério ou emoção. Então, assim, vocês vão escolher um encontro na Bíblia, né? Para ajudar, que encontros são esses? O encontro, por exemplo, de Moisés com a sarça ardente, o encontro de Jacó com um anjo no val de Jaboque, né, onde o anjo acaba ferindo, né, a coxa de Jacó, o encontro de Adão e Eva com a serpente, o encontro de Abraão com Deus ao ser chamado para sacrificar Isaac, o encontro de Davi com Golias, quer dizer, são vários encontros, né, gente? Então, assim, alguma coisa que chame a atenção de vocês. Deixe a imagem ou a cena que tem mais energia para você vir à tona, sem julgamento. Então, assim, lembre um encontro na Bíblia que te provocou uma fascinação, assim, um interesse. Nossa, que coisa, né? É isso que ele quer dizer com mais energia, né? Aquele interesse, né? Você fica atiçado com aquele acontecimento, tá bom? Então, assim, vocês já encontraram alguma coisa? Eu, particularmente, vou começar comigo, né? O meu interesse aqui, né, é justamente esse primeiro aqui. É uma coisa que eu já vi muito, né? Já reli, que eu acho muito interessante esse encontro com Deus na sarça ardente, né? Então é muito misterioso, gente. Isso aí, para mim, é fascinante. E aqui, principalmente quando ele pergunta para Deus, né? O que eu vou dizer para o povo de Israel, né? Que é o Senhor, né? Como eu vou chamá-lo, né? E referenciar mais ou menos isso, né? Dizer quem és tu, né? E aí Deus diz para ele: diga ao povo de Israel que eu sou o que sou, né? Então isso é muito interessante. É como se Deus se apresentasse para Moisés como o ser, né? Ele é o ser. É como se fosse a origem dos seres, né? Ele é o ser primordial, o primeiro ser, né? Então é muito interessante. E isso faz uma forte referência, quando a gente pensa na psicologia, ao si mesmo, né, que o Jung fala. Porque esse nome, né, si mesmo, o que é, né, si mesmo? Ora, é o ser, né? Quer dizer, é a raiz do ser dentro de nós mesmos. É como se fosse o espelho desse ser maior. É como se nós fôssemos o reflexo, tivéssemos uma imagem dentro de nós, que é semelhança de Deus, né? Este é esse si mesmo, né, que o Jung fala tanto, que é o centro, o organizador da nossa psique, né? Algum de vocês aí, e aí tem uma relação, né? Uma relação com a minha vida, por exemplo. Na minha experiência,
eu tive uma espécie de encontro com Deus, assim, né, e eu atribuo isso, em parte, às minhas experiências de imaginação ativa, porque eu acho a imaginação ativa é um processo onde você procura dialogar com as figuras do seu inconsciente. Você pode, por exemplo, voltar para um sonho, imaginar que você está de volta no sonho e deixar aquelas figuras conversarem com você e você conversar com elas. Então, eu fiz vários desses exercícios. Já tive insights, né? E tal. E aí, o que ocorreu? Fazendo esses exercícios, de repente, uma, uma voz começou a aparecer em certas ocasiões. Né? Às vezes eu estava num problema, às vezes eu estava de mau humor, triste, né? E aí uma voz falava: por que você está triste? Né? Isso que aconteceu, e aí explicava aquilo lá e tal, e eu sentia isso como voz de Deus. Né? Então, assim, não tem nada a ver com esse encontro de Moisés com a sarça ardente, né? Mas é alguma coisa, aquilo que muitos, né, crentes, muitas pessoas que têm um encontro com o transcendente vivenciam, né? Essa voz divina dentro de si. Então, por isso aqui para mim é muito importante, né? Vocês, gente, vocês têm alguma coisa semelhante? Alguma parte da Bíblia é fascinante para vocês e encontra um reflexo na própria vida de vocês? O que vocês Tem podem... uma, tem uma parte que eu acho que me intriga bastante. Eu acho, não sei, eu cheguei já a sonhar com essa cena, mas eu não consigo conciliar com a minha história de vida totalmente. Mas quando Jesus vai ao monte e encontra Moisés e Elias, ele tá com os apóstolos Hum. e com três dos apóstolos, e ele vai para esse monte e ele encontra com os outros dois. Eu acho essa cena muito interessante e eu já, inclusive, já sonhei com ela. E quando Nossa. eu nem sabia dessa cena, eu fui ler na Bíblia essa cena tempos depois do sonho, assim, mas bem interessante. Não, interessante, Samantha. Poxa, você sonhar com a cena, você, como é que era o sonho? Você viu a cena? Então, no sonho, a gente não estava em um monte, mas eu vi, eu estava, é como se eu estivesse observando, como se eu fosse uma consciência observando, mas eu não estava lá fisicamente. E aí eu vi Jesus conversando com Moisés e com outra imagem. Eu sabia que era alguma imagem do Antigo Testamento, assim, eu sabia que ambos eram almas e não estavam lá em carne e osso, né? E aí eu pensei assim, nossa, será que quando os apóstolos viram Jesus conversando com Moisés e com fulano, que tipo no sonho eu falei o nome, mas quando acordei eu não lembrei que era Elias, será que eles viram o corpo dele ou eles viram só a alma? E aí eu acordei. E depois de um tempo que eu fui saber sobre essa história da Bíblia que realmente tem, realmente existe. E como você ficou quando você ficou sabendo que essa história existe realmente na Bíblia? Eu achei bem bem fruto do inconsciente mesmo, porque eu fiquei tipo, meu Deus, é super uma história que vem sendo arrastada de geração a geração que eu não conheci e que apareceu. É muito fruto do inconsciente coletivo. E eu faço análise com uma psicóloga junguiana, né? E eu contei o sonho para ela e tal. Eu não consegui fazer muito uma junção com a minha vida, assim, em si, mas a gente achou bem interessante. Eu fiquei bem abismada quando eu soube da parte da Bíblia. É interessante, interessante, Samantha. E a gente pensa, né? Qual o sentido disso, né? De você sonhar isso, né? Para quê? Qual a finalidade, né? É muito interessante. E você, Marcelo, você tem alguma coisa em mente aí também? Ô, Charles, pegando a beira da colega Samantha aí, faltou essa parte você colocar aí na sua observação do encontro com Deus, né? Todos esses que teve o encontro com Deus, eles nunca mais foram o mesmo depois, né? A tomada de consciência impressionante. E o Monte da Transfiguração, realmente, para mim, ele é o maior de todos mesmo.
até simbolicamente, né? Porque ali você tem dois personagens do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Então sai de cena dois personagens do Antigo e só fica o Novo, né? Que é Jesus Cristo. E Elias e Moisés saem de cena. Então você tem uma cena interessante que você tem dois personagens do Antigo aparecendo com o Primeiro Testamento e depois ficando só um do Jesus Cristo representando o Novo Testamento. Então mexe muito mesmo nessa cena, mexe muito com a gente mesmo. Uhum. Você acha que tem alguma conexão assim com a sua vida, essa cena aí? Ah, tem porque ele assim como os apóstolos veem Cristo claramente, né? Isso vai clareando algo espiritual dentro de você, né? Como se dissipasse dúvidas, coisas que você é apegado, identificado por exemplo, doutrinas e vai dissipando aquilo e vai ficando a verdade, como aconteceu, Sim, entendeu? entendi. E é interessante você falar essa parte aí, que Jesus, quer dizer, que representa as boas novas, né, o evangelho, Isso. ele dialoga com o Antigo Testamento, né? E essas Uhum. figuras representam o Antigo Testamento, né? Quer dizer, o 2 e o 1, né? Então, os três ali. E, e é interessante que outros três foram convidados a assistir, né? Essa visão, essa transfiguração, né? Bem, é isso aí. Deixa eu parar aqui com o compartilhamento. Deixa eu fechar Picture in Picture. Pronto. Então, gente, algumas coisas aqui, uns destaques, né, do livro ali que eu achei interessantes. Então, ele fala, né, que Jó é o pivô da história do Antigo Testamento, né, como ele encontra com Deus como indivíduo. E Yahvé trata com Jó como se ele fosse representante de Israel, né? Não trata ele como representante de Israel, e sim como homem individual, como indivíduo, né? E a gente vê que praticamente em quase toda a Bíblia, quando Yahvé confronta alguém ali, ele está representando o povo de Israel. Abraão, por exemplo, ele estava representando, ele é o patriarca de Israel, né? Depois tem Jacó, Isaac, tudo mais. Eles todos eram representantes. Moisés, né? Depois em Moisés, os profetas, todos os profetas representavam Israel, né? Mas com Jó não. É alguma coisa bem individual. Aí o Emerson diz o seguinte, né? Quando lemos, precisamos nos tornar gregos, romanos, turcos, sacerdotes e rei, Marte e carrasco. Precisamos ligar essas imagens a alguma realidade em nossa experiência secreta, ou nada aprenderemos corretamente. Né? Então ele está falando da Bíblia. Né? Precisamos nos tornar, né? Ele continua assim: assim como o caranguejo, o bode, o escorpião, a balança e o aquário perdem sua vulgaridade quando projetados como signos no zodíaco, da mesma forma eu posso contemplar desapaixonadamente os meus próprios vícios nas distantes pessoas de Salomão, Alcebíades e Catilina, né, que são outros autores e personagens aí, né? No início de uma nova era, o indivíduo que segue o processo de individuação pode ler essas escrituras mais uma vez, para aprender o que a ele diz respeito.
Então é isso que é interessante, né? A gente ler não com aquela coisa, será que isso aqui aconteceu? Como eu já disse no encontro anterior, né? O objetivo da Bíblia e dos mitos também não é dar evidência de coisas que aconteceram. O mais importante ali, né, da Bíblia é ela refletir o que acontece em nossas vidas e em nossas almas, né? Ela dá um sentido, ela fornece um sentido para isso. Outra parte aqui é o encontro criativo entre o espírito e a substância indiferenciada que produz criação. Em termos aristotélicos, é a junção da forma e da matéria, né? Então, assim, ele está falando, né? O encontro criativo entre o espírito e a substância indiferenciada, a matéria, é que produz a criação, né? A gente lembra aí de quando Deus insufla o sopro, né, no barro, né? E ali o homem se torna uma alma vivente. Então é uma junção da forma e da matéria. Essa imagem representa o fundamento elementar da psique que ocorre numa fase de desenvolvimento anterior à formação do ego. Então ele está dizendo que esse encontro de espírito e substância ocorre antes, né, de o ego se formar. Ela se aplica não só ao desenvolvimento inicial da psique, mas também a cada novo incremento da consciência emergente, da consciência que está surgindo, né? Então, é como, quando a nossa consciência evolui ou avança, né? É como se o espírito encontrasse a nossa matéria, o nosso corpo. É como se estreitasse mais ainda esse relacionamento, né? Então ele fala também, né, no Edinger, nesse capítulo, que há dois relatos sobre a criação do homem, né? A criação do homem é também uma coniúncio, uma união de opostos, e realiza a receita alquímica, espiritualize o corpo e coagule o espírito. Ele fala que, né, Yahvé, Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o homem é uma união de opostos, matéria e espírito, né? Então, nós temos esses opostos em nós, né? Que, na maioria das pessoas, está em luta, né? Jung diz, né? E ele cita Jung aqui, o Edinger, a profunda doutrina da lenda da queda. Ela, a queda, né? A lenda da queda, é expressão de pressentimento sombrio de que a emancipação da consciência do ego foi obra luciferina. Toda a história do homem, desde o primeiro início, consiste num conflito entre o seu sentimento de inferioridade e sua arrogância. Olha que interessante, né? Porque ali na queda, né, na queda do homem, o que ocorre? Né? Lúcifer, ou a serpente, né, procura emancipar, né, a consciência ali. Ah, faz isso, você vai ser melhor. O que ele está fazendo? Tá insuflando, né, a mulher ali, ó, você vai se tornar como Deus, né? Então tá incentivando que ela crie um ego. Ó, você tem um eu, né, aí e tal, né? Você é você, é separado dele, então ocorre uma separação ali, né? Então ele fala que, né, olha que coisa interessante, toda a história do homem, desde o primeiro início, consiste num conflito entre o seu sentimento de inferioridade e sua arrogância. E ali, com certeza, houve né? Se a serpente falou, você será como Deus, né? Isso tem uma arrogância aí. Mas se Eva e Adão caíram nessa arrogância, é porque eles tinham uma inferioridade. Então, ali, nesse momento da tentação, não havia essa separação. Não havia uma inferioridade e uma arrogância.
Mas no momento que a serpente faz aquilo, isso é descoberto. Tanto que depois eles se sentem envergonhados e tudo, né? Já existe uma separação, né, entre Deus e o homem. Então isso é muito interessante. Adão é expulso do paraíso para a terra, implicando que até agora ele não tinha nascido para a existência terrestre. Olha que interessante, né? Comer o fruto no jardim do Éden pertence ao simbolismo da coagulácio, coagulação, que é um processo da alquimia, e representa um processo básico que acompanha a percepção, né? E aí o texto afirma que Adão é expulso do paraíso para a terra, implicando que até agora ele não tinha nascido para a existência terrestre. Então, assim, é como se essa experiência, né, de comer o fruto provocasse uma coagulácio. O que é coagulácio? É você trazer algo que é sutil, que é como se fosse uma fumaça, um vapor, e isso coagula, quer dizer, vira gotas de água, né? Ele se torna denso, né? E é isso praticamente o que ocorre com Adão. Por quê? Por causa dessa cisão, essa separação que ocorre, né, na consciência dele. Aqui ele fala, gente, eu incentivo a vocês a lerem, né, esse capítulo, esse livro como um todo, porque ele fala do dilúvio e dos Nefilim também, né, aqui. Ele fala do dilúvio e a Torre de Babel. A relação proibida entre a esfera divina e a esfera humana é responsável pela maldade. O ego é contaminado pela identificação com conteúdos arquetípicos, e daí resulta uma inflação, né? Então o ego é contaminado, né? Ele acha que ele é aquilo lá, né? E ele não é. O ego é apenas o ego, né? Uma conexão consciente entre o ego e o si mesmo tende a ocorrer em ocasiões em que o inconsciente está altamente ativado e ameaça inundar o ego. Então, ele está falando que a experiência do encontro com si mesmo tende a ocorrer em ocasiões em que o inconsciente está muito ativado, ameaçando o ego, né? Então, naquelas ocasiões, né, gente, em que a gente se encontra vazio, parece que a vida está um inferno, falta sentido, ou uma depressão, né? Ocorre uma depressão, então a gente sente uma inferioridade, né? Um vazio interno. E aí, é nessas ocasiões, né, em que pode ocorrer o encontro entre o si mesmo e o ego. A pessoa pode ter sonhos em que ocorrem símbolos, né, do si mesmo e tudo mais. Bem, ele fala aqui da confusão de línguas na Torre de Babel. Compreendido psicologicamente, trata-se de evento positivo, indicando o processo de desenvolvimento no qual as diferenças individuais são geradas a partir do estado original de participation mystique, né? Porque ali o povo, na construção dessa Torre de Babel, ele estava todo unido naquele objetivo, né? É como se eles fossem tomados, eles não tinham a diferenciação individual. No momento em que Deus confunde a língua deles, eles ficam mais individuais, né? Um não entende o outro, né? Então podemos ver esse evento como um processo de diferenciação, né, que vem de uma homogeneidade original. Era todo mundo homogêneo, ninguém ali se diferenciava tanto, né? Então o mito, né, esse evento na Bíblia é como se fosse um crime, é uma evidência a mais da natureza da consciência, né? Ele continua aqui. Num estágio posterior, a multiplicidade da psique busca uma unidade renovada. Quer dizer, ali na Torre de Babel ocorre uma multiplicação, né?
uma multiplicidade. E no estágio posterior haverá uma síntese, como eu disse no início aqui. Mas dessa vez, essa síntese é provocada de modo consciente. Essa fase posterior é simbolizada pelo Pentecostes, do qual a história da Torre de Babel é antítipo, né? Quer dizer, é o contrário, o Pentecostes é o contrário da Torre de Babel. Porque ali, cada um entende a linguagem do outro. Interessante essa relação, né, gente? Porque ali um entende o que o outro está falando, embora esteja falando uma linguagem totalmente diferente. Como é que o Pentecoste une, né? Então, isso aí é uma síntese. No Pentecostes, a descida do Espírito transpessoal, o Espírito Santo, restaura a unidade de comunicação perdida na Torre de Babel, significando religação consciente do ego com o si mesmo, que fora necessariamente perdida num primitivo estágio de desenvolvimento. Então, ele fecha esse capítulo 2, esse capítulo 1, né? Aliás, 2, com isso. Bem, vamos lá. Então tá, gente, vamos continuar aí. Espero que tenham gostado desse encontro de hoje e a gente continua aí no próximo encontro, tá bom? Tá bom, foi muito bacana. Obrigada, viu? Falou, ótima noite para vocês. Nada, até mais. Beleza, Charles? Tchau, Muito bom o encontro aí. Obrigadão, né? Falou, tchau, tchau. Pelo aprofundamento. Valeu. Valeu.